discussão, de enriquecimento. E é muito prazer mesmo encontrar com as pessoas aqui, e hoje, especialmente, quando a gente vai revisitar essa obra tão importante do Caligaris, que é uma introdução à clínica diferencial das psicoses. Realmente é uma obra muito importante e que ela contribui muito para o nosso conhecimento, para a nossa comparação com as nossas vivências na clínica, e para o nosso prazer maior ainda, quem vai conduzir essa nossa revisitação à obra vai ser o professor Dr. Charles Elias Lang, o qual eu passo a palavra nesse momento. Bom, bom dia a todos. Bom dia. Eu vou pedir que vocês... Bom, todo mundo desligou o microfone, está ótimo. Bom, esse livro, aparece aqui, né? Essa aqui é a segunda edição. A primeira edição ela se esgotou, e a primeira edição ela saiu pela editora Artes Médicas de Porto Alegre, né? Então, na época, a Artes Médicas tinha uma série que se chamava Discurso Psicanalítico, né? Que foi uma das primeiras estratégias de fazer eco à psicanálise lacaniana em Porto Alegre, foi através da editora Artes Médicas e dessa série. Então, diversos livros começaram a ser publicados, né? E de marcar a presença da psicanálise no Rio Grande do Sul, né? Então, era uma coisa que o Contardo repetiu diversas vezes, né? A psicanálise ela não se divulga, ela não se expande apenas pelo número de análises, né? Mas ela se expande e se torna conhecido principalmente pelas publicações, né? Pelos livros. Há mais leitores de psicanálise no mundo do que psicanalistas ou analisantes, né? Então, foi um livro assim que, na época, ele circulou mais em torno das pessoas que estavam participando do seminário do Contardo, né? Então, aos poucos, ele foi atingindo um público maior, e pelo que eu vi agora nessa segunda edição, que tem um texto que o Contardo fala um pouco mais do livro, esse livro acabou sendo traduzido para o francês, né? Foi um livro produzido em português, foi traduzido para o francês, foi traduzido para o espanhol e até para o japonês, né? Então, uma sobrinha dele queria ter acesso ao livro e ele descobriu que ele não tinha mais nenhum exemplar do livro e que o livro não existia mais no mercado. Então, resolveu fazer a segunda edição. Então, a segunda edição praticamente não tem modificação alguma, né? Então, o Contardo fala sobre isso, que ele resolveu não mexer no livro, porque foi um livro que ele proferiu, né? São as desgravações das falas dele no seminário. Então, é um livro que ele fez quando ele tinha um certo nível de conhecimento do português, né? E que depois, à força de leituras e convívio mais, ele acabou aprendendo português e ele não iria mexer mais nesse livro, porque é um marco de como ele dominava o português até então, né? Quem conhece um pouco da história do Contardo, né, sabe assim, na língua materna dele, o italiano, depois o inglês, o francês, né? No fim da adolescência, ele passou uma temporada, digamos assim, hippie nos Estados Unidos, né? Depois Suíça, a França, e ele veio para o Brasil e aprendeu português, né? E era uma coisa que chamava muito a atenção, o português que ele falava, né? Um português limpo, né? Que foi limpando no tempo que ele passou no Brasil, que era diferente do português, o portunhol falado pelos argentinos, né? Que sempre continua carregado, né? Então, quem assistiu o Contardo falando assim, percebe que tem um acento, que tem alguma coisa diferente do português, né? Mas é quase um sotaque que ele desenvolveu, né? Bom, digamos assim, é o início do ensino do Contardo em Porto Alegre. Então, era um seminário que ele realizava às terças-feiras à noite, realizou às terças-feiras à noite,
na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e fazia parte de um curso de extensão universitária, né? Junto à clínica de atendimento psicológico da URGS. Então, uma terça por mês, o pessoal se reunia e a gente não fazia parte diretamente do grupo, né? Na época, eu fazia parte do Centro de Estudos Freudianos de Porto Alegre. Então, quando o Contardo chegou em Porto Alegre, 84, 85, né, veio ele, o Melman Chermak, né, foram convidados e teve uma semana de atividades psicanalíticas que foi o primeiro assim, um encontro com os franceses em Porto Alegre, né? Então, desse encontro, 85, foi feito um convite para que alguém da França viesse a Porto Alegre para analisar uma geração de pessoas que queriam se introduzir mais seriamente na psicanálise lacaniana. E a pessoa que tinha mais disponibilidade e mais acesso à língua portuguesa era o Contardo. Então, o Contardo começou esse movimento de ida e volta, né? Paris, Porto Alegre e outros lugares, São Paulo, e tinha outros pontos na Argentina. Então, ele fazia essa tour e voltava para a França, né? Até que, no final da década de 80, ele decidiu que ele iria morar em Porto Alegre, né? Então, esses seminários ainda faz parte desse período de ida e vinda. E havia diversos grupos, né? Havia pelo menos 4 grupos lacanianos em Porto Alegre, né? Então, nessas idas e vindas, o Contardo começou a costurar esses grupos, né? Então, o Centro de Estudos Freudianos era um desses grupos. A gente tinha as reuniões nas terças-feiras na URGS, né? Numa sala de aula da URGS. Tinha um professor da URGS, que fazia parte do Centro de Estudos Freudianos, e às vezes acontecia de a gente ter que disputar com o seminário do Contardo a sala, né? Então, aconteceu uma vez que a gente estava numa reunião do Centro de Estudos Freudianos e chegou o grupo que estava fazendo esse seminário com o Contardo e a gente teve que cancelar a nossa reunião para acontecer o seminário do Contardo. Então, eu consegui participar de alguns desses encontros, não participei de todos. E agora, relendo, eu vejo assim que as pessoas ali presentes são colegas da APOA e a base da APOA, né? O pessoal assim que foi se aproximando. Então, em 89, essa costura se concretizou e se dissolveram essas instituições que havia, né, esses grupos, e foi fundada a Associação Psicanalítica de Porto Alegre. Então, o Contardo foi o primeiro presidente da Associação Psicanalítica de Porto Alegre, a APOA, né? E a proposta da APOA não é de uma hierarquia, uma pirâmide, né, em que existe uma base que alimenta o topo e que toda a pirâmide se organiza em torno de um zênite, né, de alguém que está lá em cima, mas a proposta da APOA é de horizontalização das transferências, né, de uma associação de psicanalistas, né? Então, são múltiplas transferências, né? Não é uma transferência a alguém, né? Mas são grupos que se reúnem, então a POA ela tem uma multiplicidade de transferências. E é interessante porque isso vai retornar aqui justamente no início do livro, né? Lendo o livro agora de novo, assim, a gente vai se dando conta de como o ensino e a transmissão do Contardo marcaram a gente, né? Como muitas ideias que a gente acha assim, não, isso acabou se desenvolvendo com o tempo, não, foram ideias que foram plantadas pelo Contardo e essas ideias, elas se coletivizaram, né? Mas, então, esse início do livro aqui, que não está na primeira edição, ele escreve o seguinte: a prática é, antes de tudo, submissão ao quadro transferencial que o paciente impõe. O paciente impõe um quadro transferencial. É por isso que ela supõe a análise do analista, porque só a análise do analista lhe permitiria a dessubjetivação necessária para aceitar essa submissão, né? Então, isso é uma coisa marcante, que é uma forma de fazer a clínica, né? Então, eu vou entrar
Mas no texto, eu não tenho esperança de a gente ir até a terceira, quarta parte desse livro hoje, né? Porque é um livro para ler, né? Não é um livro para ouvir, para ter uma ideia de o que o livro contém, mas é um livro para ler, né? Quer dizer, na formação da gente, a gente tem acesso, tem contato com muitos livros, mas, de fato, aqueles livros que formam a gente, eles se contam numa mão, né? Eu tinha um orientador que ele dizia o seguinte: olha, Freud, se você quer ler Freud, você não precisa ler a obra completa de Freud, você tem que ler os livros de Freud, né? Porque alguns livros de Freud são livros em que Freud comenta ou explica Freud, né? Então, Freud escreveu um livro importante, que é a Interpretação dos Sonhos, que é um livro que todos os psicanalistas leem, né? E depois ele vai escrever outros textos para explicar a interpretação dos sonhos, né? Agora, o livro formativo, a interpretação dos sonhos. Na psicanálise lacaniana brasileira, claro, a gente tem os seminários de Lacan, que são os textos fundamentais. Agora, a gente tem textos, são textos que estão bem trabalhados, estão bem detalhados, bem esmiuçados, bem fundamentados. E eu considero esse Introdução à Clínica Diferencial das Psicoses um desses textos para se pensar a questão da psicose. Porque é um livro que a gente, lendo ele, a forma como o Contar dispõe ele, ele forma, né? Porque ele repete, ele volta, né? E diz, olha, vamos voltar de novo, né? A diferença aqui é muito sutil, percebam bem, né? Então, a gente vê o diálogo dele com as pessoas da plateia, que hoje tem livros que a gente lê e tal, ele fazendo a distinção. Quer dizer, a gente percebe que a pessoa passou muito rápido a questão e ele puxa, não, espera aí, é diferente a questão da psicose infantil e a psicose do adulto, né? Um psicótico fora de crise adulto não tem que ter tido necessariamente uma psicose que iniciou na infância. São duas estruturações diferentes, né? Então, são coisas que a gente começa a perceber, né? Quando ele vai falar do transexualismo, né? Quer dizer, o transexualismo neurótico e o transexualismo psicótico, né? Então, ele vai colocar questões diferentes na transexualidade. Mas vamos voltar para o início, né? Bom, primeira coisa que ele pontua é o seguinte: é a resposta a essa pergunta. O que é uma estrutura psicótica fora de crise, né? O que é a organização de um sujeito estruturado na psicose, mas que nunca encontrou uma crise? Então, ele vai partir disso que a gente parte, que é a psicopatologia apresentada pela psiquiatria clássica, né? Que é essa forma em que se vai buscar sintomas, né? A partir dos sintomas é que se vai organizar uma categoria nosográfica. Se não há sintomas, não há a categoria nosográfica. Então, para a psiquiatria clássica, não existe uma psicose fora de crise. É uma psicose que se desencadeou, né? Só se vai reconhecer a psicose depois que ela se desencadeou. Agora, para os psicanalistas, a questão não é a psicose que já se desencadeou e que tem que produzir os sintomas, mas essa psicose latente, que não teve crise ainda, né? Então, para a psiquiatria clássica, se não há fenômenos psicóticos, se não aparecerem fenômenos elementares da psicose, não há psicose. Então, psicótico se define a partir de sintomas. Se não há sintomas, não há psicose. Esses fenômenos, para a psiquiatria clássica, eles são de duas ordens, né? São os fenômenos alucinatórios, né? Principalmente as alucinações visuais na esquizofrenia. Depois tem as outras alucinações, né? As sinestésicas, né? Sensações corporais alucinadas, e as alucinações auditivas. Então, a alucinação como algo assim especial para detectar algo da ordem da esquizofrenia. E a questão do delírio nas paranoias, né? Então, se não há alucinação, se não há delírio, não se identifica, não se diagnostica uma psicose
na psiquiatria clássica. Mas a clínica psicanalítica, ela não é nem uma clínica descritiva e nem uma clínica fenomenológica, no sentido de que precise de sintomas, né, de fenômenos. É uma clínica estrutural. Tá? O diagnóstico se estabelece na transferência. Isso que ele coloca aqui no início do livro, né? Nessa transferência a que o analista é submetido pelo paciente. Né? Então, não é um diagnóstico sobre a transferência, é um diagnóstico sobre o fenômeno da transferência. Né? Mas é um diagnóstico da e na transferência a que o psicanalista é submetido pelo paciente. Então, a premissa que ele trabalha é que, na transferência, é que o discurso do paciente organiza a partir do lugar no qual o paciente coloca o analista. Somente assim é possível um diagnóstico ou uma clínica da psicose. Ou seja, na transferência é que o discurso do paciente organiza lugares. Né? Então, uma coisa importantíssima é a questão do destinatário. Né? A quem a mensagem se destina. Então, o analista, ele identificar no discurso do paciente a quem essa fala se destina, né? Em que lugar o analista é colocado. A clínica psicanalítica, por ser estrutural, por ser fundada na transferência, o laço transferencial desdobra a estrutura do paciente. É o que permite um diagnóstico de psicose, mesmo na ausência de fenômenos clássicos. Né? Delírio, alucinações auditivas, sinestésicas, visuais. Então, é um diagnóstico de psicose na ausência de qualquer manifestação fenomênica de psicose. Então, ele vai trazer aqui, né, para começar, né, a trabalhar isso, o caso de um paciente norte-americano que ele atendeu em Paris, né, que é um caso interessantíssimo, porque é um jovem, 30 anos de idade, e que tem toda uma trajetória até chegar ao consultório dele. Né? Então, um jovem que foi militar combatente na guerra do Vietnã, né? Terminou a guerra do Vietnã, esse jovem, em vez de voltar para os Estados Unidos, soldado americano, em vez de voltar para os Estados Unidos, resolveu fazer uma volta, uma turnê, né? Para não voltar para casa. Né? Então, vai para a Birmânia, depois da Birmânia se torna hippie na Índia. A gente pode imaginar, anos 70, aquela busca de iluminação, de uma ego trip, né? E se torna uma espécie de hippie na Índia. Depois esse tempo na Índia, ele acaba indo para a França. Né? A gente pode imaginar assim, o maio de 68, o que está acontecendo na França depois de 68, aqueles anos 70 de contestação. Só que esse sujeito ele acaba conhecendo uma herdeira de uma empresa importante na França, se casa com a herdeira e se torna um executivo, um diretor nessa empresa, e começa a frequentar a alta sociedade francesa. Né? E deveria ser um cara interessante também, né? Que bom, cara, um americano que vai para a guerra do Vietnã, vai para a Birmânia, se torna hippie na Índia, volta para a França, né? Ele deve ter muitas histórias para contar. Né? Mas o que levou ele à análise é que esse sujeito, ele estava casado, sem filhos, e se tornou amante da sogra. Vou contar, marca isso assim. Bom, e isso incomodava a mulher dele, talvez incomodasse um pouco a sogra, mas ao paciente não incomodava. O fato de ser amante, né, da própria sogra. Então, ele frequentou o consultório 2 vezes por semana durante quase um ano. Vinha regularmente, falava, como todos os pacientes falam, pessoa extremamente educada, né? Até que um dia ele não veio mais. Então, através da esposa, o contário ficou sabendo que esse paciente não veio mais porque um dia ele estava num bar e chegaram
alguns sujeitos e começaram a conversar com ele, provavelmente ele era um cara que conversava muito, né? E convidaram ele para participar de um assalto. E ele aceitou e foi com eles para esse assalto. Só que nesse assalto alguma coisa deu errado, um dos assaltantes foi morto e esse rapaz acabou preso, né? Então a mulher ligou para o Contardo e provavelmente solicitou algum laudo, algum documento jurídico, né, para que justificasse, entender o que aconteceu, porque alguém, executivo de uma empresa importante na França, né, circulava na alta sociedade, se envolve num assalto, em que há uma morte de um assaltante, né? Então, o Contardo acabou escrevendo algumas considerações legais sobre isso, né? E, no final das contas, tudo isso não saiu tão mal assim para o paciente, né? Acabou se divorciando e passou um tempo na prisão e depois acabou sendo deportado, né? Foi expulso da França, né? Que é um americano que cometeu um crime. Então, o que apontaram assim, é que esse sujeito ele era disponível a qualquer coisa, qualquer estrada e qualquer direção eram para ele possíveis. Todas as estradas eram possíveis. Combatente no Vietnã, hippie na Índia, executivo inserido no melhor da alta sociedade parisiense. Tudo isso ele fazia perfeitamente, sem mesmo medir a diferença de valor e de significação que havia entre essas coisas. Aceitou-se envolver num assalto com base nessa frase. Por que não? Por que não? Por que não ir para a Índia? Por que não ir para Paris? Por que não participar de um assalto? Né? Por que não ter um casamento? Por que não ter um caso com uma sogra? Por que não fazer uma análise? Né? Então, que é essa questão que o Contardo vai pegar, né? O lugar que a análise entra é mais uma coisa é mais uma estrada possível. Né? Por que não? Então, vinha 2 vezes por semana, falava da sua vida, da sua história, das suas lembranças, né? Tudo ele fazia perfeitamente. Né? Então, nesse papel, ele fazia o papel de um analisante, como ele fez de marido, de executivo, de hippie, de soldado, né? Inclusive, foi um soldado condecorado. Né? Porque, assim, quando a gente chega nesse ponto, a gente lembra alguma coisa que o Contardo já trabalhou sobre a questão da perversão. Né? No caso Heisman, né? Um funcionário exemplar, né? Não me mandaram fazer isso, por que não? Então, há uma discussão do Contardo sobre o diagnóstico diferencial da psicose e da perversão. Porque no início ele começou a pensar esse caso no ponto da perversão. Mas o que chamou a atenção dele é que não havia desafio. Não havia sido um desafio e nem a tentativa de usurpar o lugar do analista nessa transferência. Né? Uma transferência que ele propunha, não é eu fiz isso para, né, contradizer o status, né? Eu estou fazendo isso para afrontar, ou não concordo com o sistema, né? Então vou me tornar hippie. Não, ele não se tornou um hippie para contestar o sistema, né? Ou para desagradar alguém, desafiar alguém. Por que não? Né? Então, o Contardo, assim, que ele começou a pensar a questão da psicose a partir de uma interpretação que ele fez para o paciente e que simplesmente essa interpretação não teve efeito. Não colou. Como se o paciente ouviu, mas não escutou. Né? Isso foi interessante. Né? Então, essa interpretação diz respeito ao seguinte, que quando esse paciente fala da sua infância nos Estados Unidos, né, uma família protestante, né, uma família bastante rigorosa, ética, né, como todas as famílias protestantes, entre seus pais, ele estava constantemente numa posição de mensageiro, entre o pai e a mãe, levar a mensagem do pai para a mãe.
Assim, o que nos Estados Unidos se chama de go-between, né? Estar entre, lá e para cá. Né? Alguém carregando mensagens de um ao outro, ida e volta, sem nada querer saber das mensagens. Como se a tarefa fosse de manter, estabelecer, tecer a rede dos laços, percorrer sem ter que privilegiar uma direção, um sentido ou um dos polos relacionados por ele. Havia algo disso também na circulação dele entre a esposa e a sogra. Escutando o que ele contava, a infância estava situada num espaço infinito e não ideologizado. Não havia posição ideológica alguma relativa a qualquer libertação, típica dos jovens americanos da época. Nada se apresentava no que ele falava como uma forma de significação eletiva, ou seja, tem que tomar, né? Ou ele tomar uma posição, né? Ou a favor ou contra. Aquela posição assim, não sou contra nem a favor, muito antes pelo contrário. Né? Ele não tomava posição, não havia posição ideológica, mas tudo tinha significação. Não quer dizer que era uma vida sem sentido. Tinha sentido para ele. As coisas tinham significado para ele. Mas ele não tomava posição. Né? Tudo tinha significação até o ponto que ele podia, em qualquer situação, ser o homem da situação. Né? Então, ele era sempre o homem da situação. Ele conseguia assumir a significação das coisas. Né? Ele dava uma ênfase significativa para as coisas. Então, questão diagnóstica. Aí surge para ele, a partir dessa, que ele interpretou isso para o paciente, nessa, que as coisas têm significado, mas ele não se posiciona, então passou batido. Né? Então, a questão diagnóstica ali era o diferencial entre a perversão e alguma coisa que talvez fosse psicose. Que talvez fosse psicose. Do lado da psicose é que o analista não estava entendendo nada sobre o que o paciente lhe colocava. Não estava? Por que ele continua vindo, por exemplo? Qual é a questão dele? Né? Porque se é um perverso, ele continua vindo para se apropriar de um saber, né? E desafiar ou tentar usurpar o lugar do analista. Mas esse sujeito não estou entendendo. Né? Que isso, às vezes, acontece na clínica da gente. Por que essa pessoa... Qual é a demanda? Né? Quem a trouxe? Tem uma demanda de quem a trouxe, mas esse paciente... Então, vamos trabalhar para né, uma clínica que tem entrevistas iniciais para que se formule uma demanda, mas não tem demanda. Então, essa questão, por que ele veio? Não, ele veio porque a esposa trouxe. Assim como ele foi para o assalto, vamos fazer um assalto? Por que não? Vamos fazer uma análise? Por que não? Vamos fazer uma terapia de casal? Por que não? Né? Vamos viajar? Por que não? Não é uma apatia. Não é uma apatia. Então, o analista não estava entendendo nada e não havia, assim, essa necessidade de confrontar-se, de desafiar. Né? Mas, ao contrário, perguntar por que ele vir aqui falar para alguém? Né? Então, não havia nada de cumplicidade, de desafio ou de queixa. A análise era um percurso, como na Índia, na alta burguesia de Paris, ou no assalto, ou mesmo na guerra. Era um percurso. Para a psiquiatria clássica, né, talvez se ele tivesse ido para um psiquiatra, ele teria sido diagnosticado como um psicopata perfeito. Um perfeito psicopata. Todas as grandes escolhas para ele eram triviais. Isso é uma coisa importante. Né? Pode ter significado, mas é algo trivial. Né? Então, ir para a guerra.
Isso é uma escolha, uma grande escolha, porque pode ser que você não volte, e ir para a guerra você vai ter que matar pessoas, né? Ou terminar a guerra, você voltar para casa, ou você ir para a Birmania, para a Índia, isso é uma grande escolha. Ou você ir para Paris, depois de um tempo na Índia, e casar, e largar tudo, e se tornar um executivo, isso são grandes escolhas. Mas para ele eram coisas triviais. São, né? Diz assim, ele está indo numa estrada principal, bom, vamos pegar um atalho, uma outra rota, né? Trivial. Se você vai se desviar de um caminho, tá, mas qual é o caminho? Não tem o caminho. Todos os caminhos são caminhos, né? Então, essa coisa assim que o Cortázar vai falar de uma errância. Não é alguém que erra no sentido de se enganar, né? Porque para você errar, tem que ter alguma coisa, tem o certo e o errado, né? Então, você queria fazer o certo e se enganou e errou. Agora, na errância, não. A errância não tem certo e não tem errado, não tem norte, não tem sul, não tem leste, não tem oeste, né? Tem uma deriva, certo? Então, é um sujeito cujo horizonte de significações não estaria organizado ao redor de uma unidade de medida possível. Um sujeito para o qual todas as significações são significações em si mesmas. Não se mede a uma significação que distribui as significações do mundo. Um sujeito eminentemente errante, na errância. Essa palavra errática, né? Um sujeito para o qual todos os caminhos levam a Roma não vale, porque os caminhos vão, de fato, em direções próprias e cada caminho vale a pena, né? Tudo vale a pena quando a alma não é pequena, né? Tudo vale a pena. Por que errar e não ficar numa posição? No exército, na Índia, na empresa em Paris, por que a escolha num momento em direção a um assalto? Porque há alguma coisa a mais, né? Trata-se de um horizonte de significações que não é organizado ao redor de uma significação central que organizaria todas as outras. E, como consequência dessa posição, ele tem que errar, percorrer todos os caminhos, um percurso infinito sem parada, um infinito não idealizado como o infinito de uma procura. Um infinito não idealizado. Você não está procurando alguma coisa, está percorrendo caminhos. A análise, para ele, não era diferente de qualquer tipo de experiência. Era uma experiência a mais. Um homem viável socialmente, embora para o neurótico médio, um homem muito misterioso, né? Olha, teve na guerra, teve na Índia, teve na Birmania, né? As conversas dele provavelmente eram sobre isso, né? Ele é um sujeito. Isso que é coisa interessante. Ele é um sujeito. No sentido de que há uma sujeição, né? Porque isso quer dizer a palavra sujeito. Alguém submetido, sujeito a algo, né? Então, ele é um sujeito. Ele está submetido. Ele não está tomado somente nos registros do real e do imaginário. Ele não está somente tomado no registro do real e do imaginário. Ou seja, ele está submetido também ao simbólico, né? Ele está tomado numa articulação simbólica, mas de um jeito diferente do que o neurótico. Certo? Então, essa é uma coisa importante nessa leitura que o Contar dá. Ou seja, o psicótico não é alguém que não conseguiu chegar à neurose. Ou o neurótico não é um psicótico bem-sucedido. Vai marcar isso. Não há uma continuidade entre neurose, entre psicose e neurose, né? Aquela linha evolutiva, né? Psicose, perversão, neurose, sublimação, né? Então, essa hierarquia. Não, o que o Contar vai mostrar é o seguinte: o psicótico ele está estruturado
de forma diferente que o neurótico. Ele está estruturado de uma forma diferente. Por isso que não dá para confundir ou colocar na linha de continuidade. Não há continuidade entre neurose e psicose. E nem há passagem da neurose para a psicose ou da psicose para a neurose. Ou seja, um psicótico ele não neurotiza e, assim como um neurótico, não psicotiza. Não há passagem, não há continuidade. São formas completamente diferentes de subjetivação, né? Ou seja, de estruturação subjetiva. Então, uma clínica da psicose não é uma clínica para tornar um psicótico em um neurótico. Então, ele vai falar, depois nas questões, ali até uma questão que o Carlos Kessler coloca para ele, né? Espera aí, o Lacan é estruturalista e, né? Eu estava dizendo, não, o Lacan é estruturalista no sentido fraco. A questão de estrutura não é a estrutura dos estruturalistas, mas ele é estruturalista no sentido de anti-historicista, anti-geneticista. Você não há uma psicogênese. Uma psicogênese, não há uma história que levou à psicose, não há uma genética, uma gênese que leva à psicose ou à neurose, né? Mas é uma estrutura, é um modo de estruturação. Isso é interessante, que ele vai pontuar isso assim, que não adianta fazer a anamnese nas entrevistas iniciais. Então, o sujeito, assim, uma causalidade, né? A causa, não, foi porque a mãe abandonou ele muito pequeno, então por isso. Isso é a psicogênese. Existe uma genética, um momento que começou o processo, né? Então, ele vai dizer, nesse sentido, é uma estrutura, ela não tem uma história, né? Mas é um modo de a coisa se compor, né? Então, é um sujeito, ele não está tomado somente nos registros do real e do imaginário. Se ele tivesse somente no real e imaginário, ele seria um animal. Ele está no simbólico, mas ele está no simbólico numa articulação com o simbólico que é diferente da articulação do neurótico. E a gente vai ver isso logo adiante. Bom, a estrutura, para falar da estrutura psicótica, ele vai dizer o seguinte: qualquer estruturação do sujeito, seja neurótica ou psicótica, é uma estruturação de defesa, né? Defesa. Ele vai resgatar esse termo lá de Freud, né? As neuropsicoses, as psicoses são defesas, né? Então, a gente vai ter, assim, na década de 20, esse livro da Ana Freud, Os Mecanismos de Defesa do Ego, né? Ela vai pegar esse conceito, Abwehr, né, de Freud, de defesa, e vai colocar no ego. Mas, em Freud, toda estruturação ela é uma defesa. São mecanismos, são formas de se defender. Vamos dizer, de se defender de quê? Né? Então, subjetivar-se, existir como sujeito, barrado pela castração, na neurose, ou não, na psicose, né? Então, essa coisa assim que depois Lacan vai representar com o símbolo da punção, né? Que é esse, né? S barrado, punção A, quer dizer, o véu de Maia, né? Ser um sujeito barrado é estar sob um véu, né? O barrado não é necessariamente dividir, mas é ter uma barra, um véu, né? Uma ilusão fundamental que nos proteja, mas nos proteja do quê? Né? Então, existir como sujeito na neurose ou na psicose exige que a obtenção de algum estatuto simbólico, alguma significação é necessária para que o sujeito seja distinto do real do seu corpo. Quer dizer, a primeira operação necessária para que exista o sujeito é que ele se separe do seu corpo. Eu não sou o meu corpo. Eu não me esgoto no meu corpo. Há algo a mais, né? E esse algo a mais é algo que vem do campo do outro.
né? Você não está mais somente no registro do real com um pedaço de carne ou no registro de você ser a imagem daquilo que os outros veem, né? Você é algo além do real e do imaginário. Você recebe um nome, uma posição, né? É menino, menina, né? É branco, é preto, é católico, né? Que é alguma coisa que vem do outro, algo mais, né? Você é algo mais que apenas alguns quilos de carne, né? Então, essa defesa é uma defesa contra o que seria imaginariamente o destino se ele não se defendesse se estruturando. Se ele não se defender se estruturando, o destino é ser o objeto de uma demanda imaginária do outro. Ele tem que se defender disso. Eu não sou absolutamente o objeto da demanda imaginária de um outro, né? Isso é que possibilita que o sujeito não se perca como objeto do gozo do outro. Que é uma coisa, depois vai falar nos 4 tempos, né, da estruturação do sujeito, que é muito interessante, né? Então, esse momento em que a criança barra, né, se barra e diz não, né? Diz não para a mãe, não. Né? Então, essa, a criança já conseguiu fazer a defesa. Né? Vamos fazer um assalto? Não. Mas por que não? Né? Objeto do desejo, do gozo do outro. Vamos. Né? Então, algo deve prevalecer sobre a demanda imaginária, um saber sobre a demanda que dê uma significação e que nos mantenha defendidos como sujeitos. A operação de defesa é a mesma para qualquer sujeito que se estruture, seja na neurose ou na psicose. Essa operação é a mesma. Então, não quer dizer que o neurótico não tenha levantado ou não tenha constituído uma defesa. Há uma constituição da defesa. Mas o saber, né, sobre como se defender da demanda imaginária do outro é distinto. Né? Então, a aposta que o neurótico faz é de que há, pelo menos, um que sabe lidar com a demanda do outro. Né? Essa aposta. Deve ter alguém que sabe como lidar com isso. Né? Eu posso não saber direito, mas tem alguém que sabe. Então, o saber vai ter esse saber lidar com a demanda do outro, vai ter um sujeito suposto. Há um sujeito que eu suponho que sabe lidar com a demanda do outro. Né? E a problemática de defesa vai se jogar na relação de cada sujeito com este, ao menos um que sabe. Essa relação pode ser uma dívida, uma relação de dívida. Né? Então, esse saber, há um suposto sujeito, né? Há um sujeito suposto a esse saber. Agora, a questão para o neurótico vai ser como se relacionar com esse sujeito que sabe como lidar com a dívida imaginária. Em geral, essa relação é de dívida. Né? Por isso que os neuróticos temos, se supõe que todos somos neuróticos aqui, né? Essa sensação de culpa, de dívida. E a vergonha também, né? Vergonha e culpa. Então, a escolha psicótica não passa pela referência a um sujeito suposto ao saber, embora passe pela referência a um saber de defesa. Ou seja, para o psicótico, há um saber, mas não há um sujeito suposto a esse saber. E nem a possibilidade de uma relação com esse sujeito suposto ao saber. Então, a gente já teve uma discussão algum tempo atrás no estúdio sobre essa diferença entre o que seria a matriz simbólica e a matriz edípica. Né? Quer dizer, são 2 planos. A matriz simbólica está aí, existe uma matriz edípica que vai fazer uma ligação, né,
pontos em que o Édipo vai se ligar a essa matriz simbólica, né? Então, a matriz simbólica ela não vai funcionar a pleno vapor e sozinha, mas ela vai funcionar a partir dessa sobreposição da matriz edípica, que é o que não acontece na psicose, né? O sujeito neurótico, ele confiou, ou ele confia na função paterna. Não é questão do pai, mas função paterna. É o que organiza esse saber, né? Ele confia que alguém sabe organizar esse saber. Então, o neurótico, ele confiou na função paterna e ele está referido a um saber, o que lhe permite habitar um mundo orientado, organizado, ao redor de um polo central, ao qual se devem e se todas as significações. Então, eu me lembro assim dos exemplos, Contar usava muitos exemplos assim da cidade, né? Porque essa ideia assim, o inconsciente é a cidade, né? Então, você chega numa cidade e ele diz o seguinte: bom, procure a referência onde alguém mora através da rua, né? O nome da rua, a rua tal e tal, número 57. Bom, mas o número 57, ele está adiante ou ele está atrás? Qual é? Não, você tem que descobrir primeiro onde é o marco zero da cidade, né? O marco zero da cidade, os números, à medida que vão em direção ao marco zero, eles diminuem e, à medida que se distanciam do marco zero, aumentam, né? Então, esse polo é a referência, o marco zero, né? Então, já me aconteceu assim, de chegar numa cidade, bom, procura a rua tal e tal, e daí você chegar na rua tal e tal, o número 50 está aqui, o 51, e no outro lado, e depois passa para o 200, e à esquerda está 500. Eu disse, mas como é que eu vou me organizar aqui, né? Se não há uma sequência. Então, geralmente funciona assim, o número 1, 2, 3, 4, 5, ele começa no marco zero, e daí os números pares à direita e os ímpares à esquerda. É um sistema de organização. Agora, se você vai, por exemplo, para o Japão, eles vão lhe dizer o seguinte: olha, a casa fica na quadra tal, e daí você chega na quadra tal, e tem uma casa com o número 1, e depois tem outra com o número 500, e a outra não é o número 600, é o número 2. Então, é um outro sistema de organização que é pela antiguidade. Quer dizer, a número 1 é a mais antiga, a número 1000 é a mais nova. É a antiguidade, é outro sistema. Mas veja, há uma estruturação. Pode ser diferente, mas não é louca, não é louca. Porque tem uma lógica, tem um sentido, tem uma significação, e essa significação está referida a um polo. Bom, é o marco zero da cidade, é a casa mais antiga, né? Que é diferente, né? Isso é uma estruturação neurótica, que é diferente da estruturação psicótica, né? Então, o mundo do neurótico é um mundo organizado, é um mundo orientado ao redor de um polo central. Esse polo central pode ser o marco zero, esse polo central pode ser a casa mais antiga, ao qual se devem e se medem todas as significações, né? Então, ele vai falar assim: existe a rede de significantes e existe a nebulosa das significações. A função paterna, esse polo central, é o que liga o elemento da rede significante ao da nebulosa das significações, né? Que é isso que se chama de ponto de estofo, ou point de Carton, né? Que é tipo uma forma de fazer o tecido do sofá, que apareça aqueles, né? Então, é um ponto. É esse ponto que puxa o significante e puxa a nebulosa das significações, né? Então, lá no seminário, eu acho que é no Real Simbólico Imaginário,
uma conferência que chama As Verdades Primeiras, né? Quer dizer, isso diz respeito a como se ligou pela primeira vez uma palavra a uma coisa, né? Que alguém disse assim, olha, isso aqui é tal coisa. Então, a partir daquele momento, esse som corresponde a alguma coisa, né? Então, é esse o momento em que os significantes se ligam aos significados, tá? Essa ligação. Então, a referência a um centro, a função paterna, é que decide o valor de cada ponto, né? Então, pegando de novo essa metáfora, ou essa analogia, né? Uma alegoria quase, né? Com a cidade, é a posição em relação ao marco zero que vai definir se a casa está mais longe, mais perto, né? O quanto ela vale, etc. Para o sujeito psicótico, não há amarragem a um ponto de Capitol, nem organização centralizada do seu saber, de seu mundo. Ele circularia de um modo não orientado, onde cada ponto decide o valor dos outros, né? Então, se a gente fosse comparar isso aos labirintos, né? Haveria o labirinto clássico, né? Você vai caminhando, caminhando, caminhando e você vai encontrar no centro do labirinto quem está lá, o Minotauro, né? Então, quem lembra de Teseu, né? Você entra no labirinto, o problema não é entrar no labirinto, o problema é sair do labirinto, né? Você pode até matar o Minotauro, mas como é que você vai sair do labirinto depois? Então, Teseu, ele entra no labirinto, chega ao centro do labirinto, mata o Minotauro, que é o irmão da Ariane, né? Mas a Ariane deu para ele um fio que ele foi desenrolando e permite ele voltar, né? Então, é o labirinto clássico, é o labirinto da neurose, ele tem um centro, né? Então, todos os pontos atravessam esse centro e você, chegando ao centro, você consegue voltar se você tem a orientação. Então, isso é a função paterna, que é diferente da rede, né? A rede. A rede não tem centro. O centro da rede é o ponto em que você está, né? Então, a gente conversa hoje assim com pessoas, né? Bom, eu entrei na rede, né, às 9 da noite, quando eu vi era às 5 da manhã. E o que você fez durante... Não sei, porque, né, vai passando de um ponto ao outro e tal, entrou num ponto que era interessante, e quando vê, está num outro ponto interessante, outro ponto, e tudo é interessante, né? Mas isso não é interessante em função de alguma coisa que organiza o interesse e o valor daquela informação. Mas é interessante porque você está naquele momento, e no momento, bom, já enjoei e tal, vou ver outra coisa mais interessante, e outra coisa mais interessante, não é? A vida de um neurótico é um rumo no qual a significação é dada por uma orientação em relação à qual há erros, mas não errância. A vida de um psicótico é uma errância, mas nem por isso sem significação. Viajar e não ir a lugar algum. Circular. Isso é o próprio da psicose. Então, ele conta ali a história de alguém que trabalhava no serviço de correios, na França, né? E nos fins de semana essa pessoa pegava o trem e ficava circulando de trem, né? Não ia de uma cidade para outra, ele não ia conhecer uma cidade no interior da França. Ele não desembarcava, ele ficava circulando, né? E daí ele contava as histórias que ele contava, ó, a estação tal, né? O trilho tal tá bom, o trem tal, né? Então, uma coisa que eu lembro que vou contar que me chamou a atenção, né? A questão das praças, das rodoviárias e dos aeroportos, né? São não lugares. Tem até um livro escrito por um arquiteto sobre o não lugar. Acho que é Marc Dupré, uma coisa assim, né? Sobre os não lugares.
As praças são lugares que as pessoas passam, as rodoviárias são lugares que as pessoas passam, os aeroportos são lugares que as pessoas passam. E esses sujeitos psicóticos, eles habitam lugares que são não lugares. Né? Não é uma casa. Né? Então, é o sujeito que mora numa praça, que mora num hotel, ou mora no aeroporto, ou mora numa rodoviária, né? Circula, né? Deambula. E a gente vê assim grandes cidades à noite. Né? Eles saem caminhar à noite, porque à noite não tem todo o constrangimento de buzinas, do movimento, e daí se pergunta, mas para onde você está indo? Ele não está indo para algum lugar, ele não está se mudando de um lugar para outro lugar, ele está circulando. Né? Então, sair a caminhar para encontrar mulheres nos bares é diferente de sair a caminhar por caminhar sem servir a qualquer projeto ou propósito. Estou falando caso assim de dois sujeitos, né? Um sujeito, ele trabalhava a semana inteira e nos fins de semana ele passava o final de semana indo de bar em bar. Mas ele ia de bar em bar para encontrar mulheres. Então, nesse bar não tem, né? Que é diferente daquele sujeito, o outro sujeito, que ele trabalhava a semana inteira e fim de semana ele saía a caminhar. Daí ele entrava num bar, entrava num banheiro público, numa praça. Mas o que você fez? Sair a caminhar. Então, o neurótico defende-se com o saber, defende-se com o saber do outro, né? Ele defende-se com o saber desse outro. Esse outro, assim, imaginariamente, é esse crocodilo, essa mãe devoradora, né? Seria um outro primitivo. Então, ele defende-se desse outro com um saber sobre esse outro. Então, defende-se com um saber. Então, o neurótico defende-se com um saber sobre a demanda do outro que ele supõe a um sujeito. Ao pai como detentor suposto de um saber essencialmente sexual. O pai é quem sabe lidar com o desejo materno e quem pode decidir da significação sexuada dos filhos. Certo? Então, supõe. Ali adiante, eles vão fazer uma pergunta para ele, o que ele prefere atender, neuróticos ou psicóticos, né? E daí ele diz assim, que ele prefere atender psicóticos. Porque os psicóticos são aqueles que, desde o ponto de partida, já estão desiludidos dessa suposição de que é um pai que sabe. Né? Para você entender, esse pai que sabe é o pai da gente, depois é o professor, depois é o padre, depois é o presidente da República, né? Sabe essa ilusão que a gente faz? A gente supõe que agora, nas próximas eleições, alguém sabe como resolver essa bagunça que está aí. Essa é a suposição neurótica. A gente se defende dessa bagunça que está aí, supondo que alguém sabe resolver ela. Agora, imagina se os candidatos viessem a público agora, né, e dissessem, olha, gente, a gente não tem a mínima ideia como é que a gente vai lidar com isso. Certo? Seria assustador, seria um terror, né? Pelo contrário, assim, os psicólogos são alguém, já no ponto de partida, eles desistiram dessa ilusão. Né? Que nós, neuróticos, nós precisamos erigir monumentos para manter essa ilusão. Monumentos ao pai. Né? Temos que fazer estátuas nas cidades, assim, os nossos precursores, os nossos antepassados, né? Sabe, assim, incensar pais e passar por uma análise para ver o seguinte, olha, ninguém nunca soube lidar com isso direito, ou muito bem. Né? A gente lida com isso do jeito que dá, ou que consegue. Né? A política não é a arte de fazer o melhor. A política é a arte de evitar o pior. Né? Talvez a gente não exigiria, depois de uma análise, tanto das pessoas. Né?
A gente precisa colocar essas pessoas no lugar de monumentos para alguém vai nos salvar, alguém vai nos proteger, né? Certo? Então, o pai é quem sabe lidar com o desejo materno, que ele já está figurando, né? Mas esse desejo, o outro não existe. Né? É isso que o psicótico parte desde o início. Não existe o outro e não existe alguém que sabe controlar o outro, ou sabe dominar o outro. Né? E é esse outro que dá uma significação sexuada para os filhos. Olha, você é menino, você é menina, você não é menina. Ó, Siri já entrou aí, né? Para o psicótico, o saber de defesa é um saber sem sujeito. Então, esse saber não pode ser parcial. Percebe? No caso do neurótico, esse sujeito ele sabe como lidar com o desejo do outro, mas é um saber parcial. Supõe que é um sujeito que sabe lidar em parte com essa demanda imaginária do outro. No caso da psicose, esse sujeito não existe e esse saber tem que ser um saber total. Ele deve tecer uma rede total e idealmente completa que o proteja da demanda do outro. Quem já pôde assistir a exposição sobre o Arthur Bispo do Rosário, né? A gente olha que bonito a arte, né? Mas essa dimensão do sofrimento, né? Ele tem que bordar na roupa dele tudo que existe para que o mundo não acabe. Né? Ele tem que botar o nome de todas as pessoas, porque ele se esqueceu o nome de uma pessoa, essa pessoa vai desaparecer. O nome de objetos. Então, ele vai colocando lá, né? Fulano de tal, marinheiro, tal e tal, a vida inteira. Não é um saber totalizante. Quer dizer, não há um sujeito que sustente isso, o saber que sustente isso. Então, ele deve tecer uma rede total e, idealmente, completa que o proteja da demanda do outro. Esse saber não tem um sujeito suposto em quem confiar. A tarefa de sustentar ou mesmo produzir a rede cabe ao psicótico, numa errância infinita, que pode ser uma errância motora, né? Uma errância motora, esse caminhar de lá para cá e de cá para lá, né? Então, coisa assim que às vezes a gente não se dá conta quantos psicóticos morrem nas estradas de fome. Né? Porque ele entra num percurso na estrada em que não mora ninguém que lhe dê água e comida. Né? Então, a gente vê esses andarilhos na estrada, né? A gente está viajando, tem um andarilho na estrada. E se parar o cara e perguntar para ele assim, para onde você está indo? Ele não está indo para lugar nenhum. Certo? Está indo para lugar nenhum. E às vezes aí ele morre, né? O Forrest Gump, né? Ele tem histórias, ele está constituindo um saber da errância. E o interessante é que ali ele participou de diversos fatos significativos da história americana e ele não sabe, porque tudo tem igual significado para ele. Né? Quer dizer, ele é o cara que inspirou o Elvis Presley, né? Lembra o Elvis Presley? Se hospedou na casa dele e aprendeu aqueles trejeitos com ele. Né? É um cara que participou da guerra do Vietnã. Né? Então, essa deriva. Então, essa errância pode ser uma errância motora, quer dizer, ele ficar correndo 2 anos e todo mundo correndo atrás dele, e daí um dia ele para. Né? Diz, mas por que parou? Parei. Né? Que é a história do... Quem assistiu Forrest Gump, ou quem assistiu, a Rita gosta muito dele. Né, Rita? O Run, Forrest, corra, corra. Né? Corra, corra, corra. E essa errância que pode ser também uma errância intelectual. Um tipo de pensamento sem organização, né? Mas não é disso que se trata, de organização. Né? Trata-se de um pensamento que tem um horizonte de totalidade, para dar conta de tudo, que não se autoriza a partir de uma filiação, de uma transmissão,
mas se sustenta nos seus próprios recursos. Né? É aquele sujeito que resolve escrever uma enciclopédia explicando todo o mundo. Certo? Não é algo parcial. Eu vou escrever um livro para falar de alguma coisa. Né? Eu vou escrever uma suma, um resumo que contém todo o mundo. Fala, Vitor. Eu vejo também aí, Charles, que a gente vê muito na clínica, essa errância, esse conceito de errância, para mim, ele é fundamental para a gente entender bastante o funcionamento psíquico. Porque eu vejo, por exemplo, pessoas que começaram o curso de psicologia, aí faz 2, 3 anos, aí muda, vou fazer engenharia, aí sai da engenharia depois de 3 anos também, curso um tempão, agora eu vou fazer medicina, aí vai na medicina, fica um tempinho, muda, vão fazendo vários cursos que eu acho que é errância intelectual, ele não sabe por que está escolhendo, vai fazer, não vai fazendo, que é essa questão da errância, e o sujeito funciona, e é educado, e é gentil, mas tem essa errância intelectual, que eu acho assim, muito importante da forma como você está revisitando aí o Caligares e chamando atenção para essa questão, Charles. Só isso, obrigada. E às vezes esses sujeitos de errância intelectual geralmente são sujeitos que estão nos departamentos de ciências humanas, né? Filosofia, sociologia. Eu fiz o meu mestrado eu fiz em filosofia. Eu fiz a orientação com o Ernildo Stein, né? O professor Ernildo Stein. E o professor Ernildo Stein, além de ser filósofo, ele era psicanalista, ele é psicanalista, ele está vivo ainda. E ele sempre dizia assim para os orientandos dele: prestem atenção quando vocês forem fazer alguma conferência na filosofia, craseado, né? Primeira pergunta que vocês vai ser feita para vocês, né? Quando vocês terminarem a conferência, vai levantar alguém, pegar o microfone e vai fazer a primeira pergunta. Em geral, é um psicótico. Em geral, um psicótico. E a pergunta vai ser no sentido de uma busca de uma resposta total. Uma explicação assim, mas professor, então, qual é o sentido da vida? Ou, mas professor, então, qual é a prova da existência de Deus? Sabe assim? E de fato, acontecia muito isso, assim. Então, essas perguntas, né, que dê conta de tudo. Então, como é que os seres humanos devem agir nessa questão? Então, esse sentido que não é um sujeito com uma resposta sexual parcial, né? Mas não é um sujeito. Não é o que você acabou de propor, o que você está defendendo, mas qual é a resposta para tudo que está sendo trazido nessa conferência. Né? Então, essa herança intelectual, então, vai da filosofia, vai para a sociologia, vai para a psicologia, vai para a psicanálise, né? E, às vezes, esses sujeitos, inclusive, eles se tornam professores universitários. Sim, porque essa herança do trabalho de conclusão, depois vai para o mestrado, vai para o doutorado, pós-doutorado, e aquelas pesquisas infinitas, pesquisas infinitas, que concluem, mas abrem outra pesquisa e morrem fazendo uma pesquisa que explique todas as pesquisas, né? Não tem esse caráter parcial, né? Então, esse é um ponto importante que vai falar essa herança motora e essa herança intelectual, né? Então, a clínica, ela é estrutural na medida que não é uma clínica historicista nem genética, que eu falei no início, né? Ela não é uma clínica fenomenológica que considera fenômenos para tirar uma conclusão nosográfica, né? Nem uma clínica fenomenológica estrutural como a psicodinâmica, no qual os fenômenos observados permitiriam concluir uma categoria nosográfica. E essa categoria seria uma estrutura. Uma clínica, assim, também é uma clínica estrutural, mas no sentido fraco, porque é uma clínica descritiva, né? Então, fazer dinâmica de casos, né, para se chegar a um diagnóstico, né? Então, não, isso não é mais psicanálise, ou ainda não é psicanálise, né? A psicanálise é uma clínica estrutural num sentido forte.
o diagnóstico é diretamente na estrutura mesmo do sujeito, a partir do momento em que existe transferência, a fala de um sujeito desdobra experimentalmente a sua estrutura. E nessa estrutura, o analista está incluído. Ele encontra-se na estrutura do sujeito. E a partir dessa posição, na qual ele está colocado pela fala do paciente, na transferência, a partir daí, ele pode, eventualmente, formular uma categoria diagnóstica. Então, acho que é uma coisa importante aqui, né, de situar novamente, que o analista não é um observador de algo que se passa no outro, né, no paciente. Mas é preciso esse tempo para que se desenvolva a transferência, para que o paciente proponha uma transferência, né? Ou proponha um lugar para o analista, e se propõe a partir de um lugar, né? Então, que essa é a diferença entre o fenomenológico descritivo, a descrição dos sintomas e o estrutural, né? Porque no fenomenológico descritivo, você vai se colocar na posição de alguém que, bom, esse sujeito tem uma história, eu tenho que saber da história dele e tal, mas eu estou fora disso. Né? A história aconteceu para ele, o passado aconteceu para ele, os delírios, os sintomas são dele e tal, que é diferente você se posicionar num lugar em que isso que o paciente fala lhe é destinado. Né? Que o paciente está falando isso para você. E você ocupa um lugar na fala dele. Né? Ou seja, para outra pessoa ele falaria outra coisa, para outra pessoa outra coisa. Ele está falando isso para você. Então, ou seja, é o analista se deixar tomar, né, por esse lugar que o outro lhe propõe, se submeter à transferência. E a partir daí que é possível ou não um diagnóstico, certo? Eu vou parar por aqui, até para dar um tempinho, se alguém quer fazer algum comentário, e para dizer para vocês, nós estamos ainda no primeiro capítulo, certo? São 7 capítulos. Eu proponho que a gente continue na próxima vez, a partir do segundo, que tem coisas Excelente. muito interessantes, certo? E até vocês lerem vale efetivamente a pena. Vale. Né? Vale. Um livro formativo. Eu estou falando exemplos, né? Quando eu assisti essas... Depois desse seminário, o Contar começou um seminário que era Toxicomania, Delinquência e Companhia. Né? Esse seminário, infelizmente, não foi transcrito, não foi publicado. Mas foi um seminário muito interessante, porque a forma dele de dar exemplos, né? De pegar as coisas assim, e essa clareza, né? Que, na época, isso foi muito criticado, porque diziam assim que o Contário simplificava a psicanálise. A gente não tinha se dado conta ainda que a gente estava diante de um analista. Sabe? Um analista não complica as coisas. Quem complica as coisas são os filósofos, são os sociólogos, são os psicólogos. Os analistas simplificam. E a psicanálise... mas a psicanálise é uma coisa muito difícil. A neurose é um negócio muito difícil. A psicose é uma coisa muito difícil. A análise vai simplificando. É isso, é isso. Então, essa clareza do Contardo é uma clareza mental. Sabe? Tinha uma clareza mental. As conversas, você ia conversar com o Contardo, supervisões com ele, você levava o caso, mas isso. Não, mas não pode ser só isso. Mas por que não pode ser só isso? Entende? E, às vezes, na nossa área, as pessoas ficam escrevendo livros para explicar uma coisa lá. Então, em vez de análise, né, vai se agregando sintomas na coisa. Então, eu li agora de novo o livro, eu disse, meu Deus do céu, cada palavrinha colocada no lugar certo. Quando você tranca uma coisa, tem uma dúvida ali, ele vai ali e diz, não, olha isso aqui. E eu vejo assim, colegas que fizeram, né, tipo a Marta Conte. Né? A Marta Conte foi minha colega de docência na Unicinos. Ela trabalhava com psicose. Né? Ela faz uma questão ali e tal,
e deu contrário, responde, ela se dá conta que ela está pensando exatamente no contrário do que ele está dizendo. E sabe, esse processo dela se dar conta. Quer dizer, eu achando que o delírio cronifica, e ele diz, não, o que cronifica não é o delírio, o que cronifica é o estado crepuscular, que quando ele vai falar da crise, e a forma como ele organiza a crise. Isso ajuda a gente a entender o que são muitas das depressões hoje. Às vezes a gente está trabalhando com pacientes psicóticos, né? E a forma como ele tira esse peso da psicose. Sabe? A psicose é uma coisa que dá para lidar e ela está comum, está no cotidiano, está nas nossas relações. Né? Houve uma mudança do sintoma social. Né? O sintoma social que organizava a maioria na época de Freud é a neurose. Hoje, provavelmente, a maioria não se organiza mais pela neurose, mas ou pela perversão ou pela psicose. E são organizações viáveis. Né? Quer dizer, como esse sujeito, não, quer dizer, é um sujeito que socialmente ele é viável, profissionalmente ele é viável. Né? Bom, mas eu vou encerrar aqui, se alguém quiser falar alguma coisa, ou quem quiser comentar, está aberto o espaço. Eu queria fazer alguns comentários, acho que também podem ser algumas dúvidas do que o Charles trouxe, isso que a Rita pontuou sobre a errância, porque acho que vai tocando talvez no diagnóstico diferencial, ao menos para mim, sabe? Às vezes de entender a psicose como uma defesa também, contra a depressão, ou algo mais melancólico, né? Essa coisa, por exemplo, acho que eu vejo muito nos adolescentes, que se veem deparados em fazer uma escolha profissional, né? Escolher um curso para ir para a graduação. Para muitos, isso é uma tremenda angústia, mas eu percebo também que, às vezes, é uma angústia não em fazer uma escolha. Às vezes, não sabe que escolha fazer, absolutamente, não tem, às vezes, nem opção. Qual curso você gostaria de fazer, o que você acha que sabe fazer, o que tem interesse em aprender a fazer, não tem. Às vezes, é um completo vazio, que me parece. Mas aí, essa dúvida se passa pela dúvida dos pais. Assim, qual é a escolha que o jovem tem que fazer para submeter uma certa ordem aí dos pais? Mas é porque eu estou lembrando de alguns exemplos, assim, não vou trazer nenhum recorte, porque não cabe aqui também, está gravando e tal. Mas fazer escolhas para ter um ganho que não tem nada a ver com o curso, né? Você escolhe o curso, aí você vai se imaginando o que você vai fazer mais na frente, viram dúvidas, incertezas, mas não, quero fazer o curso para, sei lá, poder ter dinheiro para viajar, para poder ir para pagar um ingresso, meia entrada, já que eu sou estudante, para tal show, sabe? Mas não tem uma escolha aí, eu não sei onde é que estaria essa errância no caso, né? E às vezes esse diagnóstico diferencial que me põe em dúvida, Charles, sobre a neurose obsessiva, que é aquele pensamento ininterrupto, né? Que isso também ocorre na psicose. Olha, Poderia falar um pouco mais. É que a gente não pode moralizar a coisa, né? No sentido assim, bom, alguém resolve fazer um curso para ganhar dinheiro, ou ele quer fazer o curso só para ganhar dinheiro. E a gente moraliza, não, tem que fazer o curso, porque tem outros ideais, né? E a gente joga sobre isso ideais que muitas vezes pode ser só da gente. Né? Então, a questão seguinte é que isso tem significado para o sujeito e isso responde a um polo de significação. Né? Para essa pessoa tem muito mais valor ganhar dinheiro do que ajudar as pessoas. Né? Assim como para outra pessoa tem muito mais valor ajudar as pessoas do que ganhar dinheiro. Mas isso está orientado em relação a uma referência que valora por aqui ou valora por ali, que é diferente de uma escolha psicótica que não tem significado. Né? Bom, eu vou fazer tal curso ali porque dá dinheiro, mas daí alguém vem ali na aula e diz assim, olha, esse curso aí não dá dinheiro. Bom, então eu não vou mais fazer esse curso. Mas daí a pessoa diz assim, mas nesse curso você pode ajudar as pessoas. Então eu vou continuar porque pode ajudar as pessoas.
qualquer valor é um valor, né? Agora, para um sujeito estar orientado neuroticamente e ele vai ter que fazer um curso, porque esse curso dá mais dinheiro que os outros, se lhe disserem que esse curso não dá mais dinheiro que os outros, ele vai mudar de curso, porque ele vai procurar um curso que dê dinheiro. Quer dizer, o polo que orienta ele, que dá valor aos cursos, é o polo econômico, né? Então, a gente tem que cuidar para não moralizar, então, assim, um viés moralizante, né? O que mais? Eu acredito que a gente vai ter mesmo que continuar, Charles, porque realmente o livro é muito da clareza, ele é clean, não é? Da clareza, de como ele coloca as coisas. Não dá para passar rapidão, não, nem a gente está com pressa, a gente está aqui revisitando, e é uma revisitação que a gente tem essa paciência, essa tranquilidade, que a gente está crescendo diante dessas colocações, a gente está discutindo e vendo coisas. Eu acho que é muito importante que você continue no próximo, né? Que seria a partir do segundo capítulo, acho que vai ser muito bom. E pegando esse gancho da Luciana aí, realmente, Lu, é uma questão, para a psicose segundo, que a gente está vendo bem claro aqui, não tem um desafio, não tem uma significação real, tipo assim, eu vou fazer medicina porque eu gosto desta área, eu vou fazer porque dá dinheiro, eu vou poder ir em todos os shows. Isso são significações do neurótico, são escolhas, ele está fazendo escolha, não é? Ele não está deixando de fazer, de se posicionar, são desafios que ele enfrenta, que é outra coisa difícil para o psicótico, não é essa coisa, está fazendo um curso, mas está tão difícil, quero isso não, muda, vai para outro. Tem uma turma que agora está fazendo agora da computação, aonde é essa? Vamos embora. É como se fosse uma folha de bananeira, né? Para onde o vento dá, feito o cara, que ele cita o exemplo, que foi fazer o assalto, o sujeito rico, não precisava disso, para que ele foi fazer isso? Ele foi convidado, e ele está ali, por que não? Não é isso? Então, acho que mais por aí da questão de não ter realmente um desafio, uma orientação, não ter o marco zero na vida dele. Ok, encerramos por aqui. Bom, para ir finalizar também, vamos fazer algumas chamadas, alguns convites. O próximo vai ser dia 24 de setembro, e a gente continua com esse livro com o capítulo 2. Charles segue também apresentando esse capítulo para nós. E fazer um outro chamado, um convite para o curso que a Juliana vai fazer, Juliana Falcão, né? Vai vir a Maceió, ela está em Brasília agora, mas ela vem no dia 15 de outubro para cá, para dar o curso, que é a base do trabalho dela, né, na tese que ela apresentou, na clínica dela, que é sobre automutilação, a teoria clínica, né, sobre a automutilação. E aí vai ser aqui em Maceió, presencial, a gente vai passar mais informações para vocês de valores, né, o horário certinho, mas já fica uma organização para vocês, tá, de data, para a gente poder receber a Juliana aqui em Maceió. Tá bem? Ok, então. Então, bom sábado e um bom domingo para todos. E Tchau. muito obrigada a todos que aqui estão conosco e até o próximo encontro. Um grande abraço. Tchau. Tchau, gente. Tchau.